Programa Tribuna Livre, diretamente da TV Guarulhos, sempre essa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas tem muita gente correndo atrás, procurando soluções. O telefone, o microfone. Perdão, produção. Programa ao vivo é complicado. Não tem problema, Roberto, que isso que faz a diferença do seu programa. É verdade. É lógico, meu querido. Vamos fazer o seguinte? A culpa é nossa, nós ficamos enchendo ele conversando aqui, a culpa é mas nossa. o programa ao vivo é assim mesmo. Vamos para o nosso parceiro guarulhosweb.com.br, a nossa grande parceria, o site mais acessado da cidade de Guarulhos. Está aí, ó. Isso, ó, o site que você encontra todas as informações de forma mais rápida e mais segura. E olha, já na primeira página você já vê as entrevistas, ali um repeteco, ali tem quem? Eu, Zanon. Tá o Décio Pompeu Eu e Zanon, Ernesto Zanon. Também queremos falar da MXT Shop, nossa parceira, que você pode inclusive ir na loja física na rua Luiz Gama 241 ou então nesse site aí, ó, www.mxtshop.com.br. E também agradecer a nossa parceria com a ACE Guarulhos. A ACE Guarulhos, ela tem muita coisa que vai te surpreender, viu? Está aí o site lá, mas ela tem clube de descontos, ela tem uma gama de serviços para melhorar a sua vida e a vida do seu negócio, tá certo? Depois de hoje foi um dia um pouco complicado. Do nosso lado aqui, dois convidados especiais. Primeiro, Décio Pompeu. Boa noite, Roberto. Obrigado aí aos telespectadores aí, que sempre enchem a gente de perguntas e abraços aí. Todo mundo que vem assistindo o Tribuna Livre. William Panek, nosso presidente da Associação Comercial, é sempre um prazer, uma satisfação estar aqui falando da cidade, discutindo algumas coisas da Associação Comercial e pedindo sempre aí que vocês continuem acompanhando aí o maior portal da cidade, o Guarulhos Web. É verdade, hein? William Panek, o presidente da CE Guarulhos. Boa noite, William. Boa noite, Roberto. Boa noite, Décio. É um prazer estar aqui falando com seus amigos e os ouvintes da Tribuna Livre. Mais uma vez aqui discutindo a cidade. É verdade, hoje tivemos um assunto importante. 5 secretários foram anunciados. Roberto Lago vai ficar com a Secretaria de Saúde. O nosso amigo Jorge Tayar vai ficar com o SDU. Fazendo um parênteses da Associação Comercial, ex-presidente da Associação Comercial. Eu ia comentar isso daí. Nós tivemos também o Arão, ele vai ficar... O Arão, ele é ligado ao PSC, uma indicação do PS. Doutor Arão, advogado. Doutor Arão, ele vai ficar com assistência social e cidadania. Carlos Soler. Carlos Soler. No governo. Banana Soler. Banana Soler. E falta o João Panoc. Nosso grande amigo João Carlos Panoc vai ficar com assuntos jurídicos. Eu acho que foi uma boa escolha, vocês não acham? Eu acho que foi uma excelente escolha. Eu queria deixar aqui um abraço a todos. Nossa. Parabéns a todos, muito trabalho. Um abraço especial ao meu amigo Jorge Tayar, que foi meu vice-presidente na gestão em que eu estava à frente da Associação Comercial e sempre foi um grande parceiro. Inclusive o Jorge Tayar começou a participar da Associação Comercial na minha gestão, a meu convite. Um problema que teve no centro, quando fizeram aquela nova pavimentação que enchiam as lojas de água na chuva, o Jorge veio contribuir com essa questão, ajudando o relacionamento e a meu convite ficou lá, foi meu vice-presidente na segunda gestão, virou presidente, vice-presidente do Wilson Lourenço, presidente depois, e hoje nós temos aí a satisfação e a honra de ter o ex-presidente como secretário de Desenvolvimento Urbano, uma grande secretaria, muito trabalho aí. Parabéns, Jorge, por essa conquista. Eu sei o quanto você está animado para fazer muitas coisas pela cidade. Bom, e na verdade, esse convite aqui, tanto do Décio como do Décio Pompeu como o William Panek, é na verdade que a Associação Comercial ela tem um comunicado oficial a fazer a toda a sociedade. A associação, a CE Guarulhos, sempre esteve ligado à Agende, como o Décio até adiantou aqui na segunda-feira, foi vice-presidente da Agende por 5 gestões. A Associação Comercial é uma das fundadoras e foi vice-presidente consecutivamente nas últimas 5 gestões. E havia um entendimento que desta vez o presidente seria indicado pela ACE Guarulhos. Na verdade, Roberto, se passaram 10 anos e a Agende é a entidade de todas as entidades, como já foi falado aqui por diversas vezes. Diferente de uma associação, que o empresário individualmente, ou aquela pessoa que daquela adequada categoria, procura uma associação para se sentir representado, a Agende ela é o guarda-chuva das entidades.
E ali é para pensar a cidade. Ela foi construída e concebida para ver os grandes gargalos da nossa cidade e desenvolver soluções. E houve lá atrás, sim, um acordo de cavalheiros de uma alternância de poder que é salutar numa entidade dessa, mais ainda do que às vezes numa associação como a nossa. Mas isso foi se superando, até porque no decorrer dos anos, chegava a situação, às vezes não tinha nomes, né? E a gente começou a construir isso, ficamos sempre com a vice-presidência, e quando nós assumimos, sabendo da importância da gente e da situação que estava a gente, né, que foi descaracterizada da função dela, que era pensar a cidade, criar produtos para que se criasse uma autossuficiência, criar uma gestão de governança. A academia tem que estar presente lá, porque ela pensa a cidade, mas tem que ter uma governança, uma gestão profissional. E a gente tem esse histórico na associação comercial. E aí eu, pensando nesse espaço e pensando na cidade e na entidade, eu procurei o Arão, que era o atual presidente, falei, Arão, a gente queria consolidar e materializar esse espaço da associação comercial, porque a gente pode contribuir. Quero que você conduza esse processo. Ah, mas vocês têm nome, vocês, né? Tem alguém que está disposto, né, meu? É um trabalho de voluntariado, árduo. Eu falei assim, ó, eu já falei com algumas pessoas e nós temos o nome, sim. É um ex-presidente, já foi vice-presidente aqui, e ele está predisposto a se engajar nesse projeto. Eu acho que ele já tem uma biografia e um histórico. Enfim, começamos nossas tratativas, Roberto. Isso começou no começo do ano. Uhum. Isso foi decidido em reunião de diretoria, fizemos um comunicado, escolhemos encabeçar esse projeto num processo de coalizão, isso deixa bem claro. Ficamos em conversa, até porque nós tínhamos um vice-presidente lá, que é o Jorge Tayar, que hoje é secretário, e com o ok do Décio querendo assumir esse desafio, nós fomos lá e começamos a conversar. Muitas pessoas ainda conheciam o Décio de nome, não conheciam pessoalmente, fizemos vários encontros, né, Décio? Chegamos a ter uma reunião para mostrar o que a gente queria fazer com a gente, que isso é muito importante. A gente tinha um plano, pegamos profissionais, onde criaram um diagnóstico, um prognóstico da entidade para reverter a vocação dela, né? Não só ali ficou uma agência de empregos ali, na verdade, né? De capacitação para você fornecer mão de obra para a prefeitura, enfim, a gente fazer produtos, pesquisa, desenvolver. Voltar ao que era originalmente. A finalidade da original. Começamos essa tratativa, temos período eleitoral, protocolizamos essa intenção para formalizar isso, para deixar registrado, e a gente sempre conduz ao bem da entidade, né, Roberto? Aqui nós não temos nenhum ego e nenhuma vontade de ser dono de nada, até porque ninguém é dono de nada, as entidades ficam e as pessoas vão. E nós fomos conduzindo esse processo. O Décio foi, conversou, a gente expôs, fizemos um mini currículo dele, tentamos essa aproximação, até para ajudar, porque eu estava passando uma situação de espaço, uma situação difícil, porque juntos a gente consegue encontrar outros caminhos, né? Caminhos muito mais fáceis para pensar na cidade e pensar na entidade. Enfim, isso foi se perdurando até chegar, depois da eleição, falavam que isso ia ser decidido, e quando chegou o segundo turno, consolidou-se o quadro político, nós chegamos então e falamos assim, ó, tudo certo que seria uma coalizão, né? Um processo de coalizão, né? Fazendo uma coisa plural, já garantido a alternância de poder, que isso é muito salutar, para não ficasse 10 anos novamente na mão só de uma entidade, já descrevendo quem ia ser o sucessor e o outro sucessor. O que acontece? Chegando lá numa reunião, nós vimos que já estava quase tudo consolidado, direcionado para não fazermos essa coalizão. Essa coalizão. O que nós fazemos não tem problema, é legítimo, vamos para uma disputa. Quando nós começamos a fazer essa sondagem com outras entidades, aí várias entidades ficaram solidárias a nós, porque conheciam não só o acordo, mas também conheciam o nosso projeto, a intenção de o que fazer com a gente, até porque participaram da construção desse projeto. Isso foi um projeto construído em conjunto com outras entidades e debatido intensamente dentro da associação comercial. A gente começou a ver alguns empecilhos, Roberto, como quem que era os associados. A gente viu que começou a ter mais empresas associadas, empresas e não entidades, e a gente começou a não ter acesso a informações que são essenciais a um processo eleitoral.
Então, quando a gente começou a ir com profundidade, viu que não estava tendo transparência na condução do processo eleitoral, e que estava sendo ali feito um movimento para se perpetuar no poder, eu, William Panek, achei por bem não entrar numa disputa. A gente veio de uma disputa da associação comercial, muito difícil, com rusgas, e eu acredito em prestigiar e ajudar as entidades. Então, para que você vai disputar uma coisa que está numa situação difícil se você quer ajudar? E mais ainda, como eu vou chamar o Décio, que estava 8 anos fora das entidades, 8 anos fora no seu trabalho, para ele vir fazer um serviço de voluntariado e colocar ele numa situação de litígio de novo? Eu não me senti à vontade. Ah, mas algumas pessoas, mas você não vai na justiça pegar forçar pegar uma documentação, pegar uma listagem? Como é que está essa questão aí? Não teve isso. Muita gente anunciou dentro da imprensa que a gente poderia estar com alguma animosidade. A única coisa que aconteceu, quando nós vimos esse cenário que foi embarrigando no popular até agora, quando nós vimos que não estava tendo uma sinalização para acontecer essa alternância de poder e essa coalizão respeitando o espaço de todos, e mesmo assim, quando nós estamos conduzindo para um processo eleitoral que é legítimo, uma disputa legítima, quando nós vimos que estava sendo cerceado o direito da associação comercial e da chapa, que nós tínhamos uma chapa muito forte, viu? Com o SESCOM, a OAB, com a SEAG, a FIG, o SEBRAE mesmo não votando estava com a gente, que é muito importante você dar espaço para essas entidades, né? Claro. Então, a gente olhou esse cenário e falou assim, não vale a pena a gente entrar numa discussão, não vale a pena a gente entrar numa lead dessa, até por essa falta de transparência no processo. E das atitudes, Roberto, tenho que deixar bem claro, porque você dentro de uma entidade, você não consegue ter o gerenciamento, o pleito, de você pegar um documento, uma simples listagem, você imagina isso? É muito complicado. Então, o que acontece? A gente achou por bem retirar a candidatura e também retirar a entidade da Agende, porque amanhã a gente pode ser conivente com algum ato que aconteceu e nós não fomos consultados, entendeu? Então eu achei por bem sair num clima amistoso, mas nos posicionando. Porque você imagina, se nós temos um vice-presidente, ele não consegue pegar uma mera lista, aí depois tivemos ciências que o conselheiro do Conselho Fiscal também pediu o seu afastamento. Eu falei assim, poxa, então mesmo nós lá dentro, a gente não tem esse poder de gerenciamento e pode ser que amanhã nós vamos ser coniventes com algum ato. Então a gente achou por bem fazer essa discussão com ex-presidentes, isso foi discutindo com o Conselho de Ex-Presidentes, e numa reunião deliberativa da nossa diretoria. E fizemos esse movimento, Roberto. Somente isso. Só vou pedir pro Lucas colocar essa foto do nosso amigo Vlamir, ele está nos acompanhando e já mandando uma foto aí, fez um face acompanhando o nosso programa. Tá aí a foto do nosso amigo. Um abraço, Vlamir. Vlamir. Grande bugueiro. Bugueiro, verdade. Gente boa. Eu vou pedir pro pessoal das redes sociais compartilhar. Nós estamos fazendo um novo teste hoje, fazendo a transmissão ao vivo, diretamente com as 3 câmeras aqui. É um negócio realmente inovador aqui. Quero agradecer, antes de passar a palavra para o Decinho, quero só aqui registrar o pessoal que está nos acompanhando aqui. O Eduardo Eguchi está pedindo para transmitir os abraços para Decinho Pompeu e William Panek. Espero que ele tenha aceitado aí, que continue em Guarulhos aí, grande amigo. É verdade. Nos acompanhando também o Wagner Gomes, do PMDB, a Conceição Brandão, aqui da região central, se não me engano. Conceição, Wagner. A Filomena Ganança e toda a turma. E você, como é que você ficou nessa situação? Parece que você puxa raio para você, Decinho? Não, eu acho que as pessoas que se posicionam e realmente são empreendedoras, todo mundo sabe que onde eu entro para realmente realizar. Fato isso que a associação comercial nós conseguimos na nossa gestão, eu falo sempre nossa gestão, porque o presidente nas entidades monta uma grande equipe de trabalho e nós conseguimos realizar o feito, além de transformar a entidade, fazer aquele prédio que era um sonho aí nos 45 anos da entidade. Eu estou muito tranquilo, eu acho que o Panek resumiu aqui com precisão a insatisfação, né, da associação comercial de ser tão desprestigiada, né,
perante a Agende, sendo negado listas de associados, negado para o nosso vice-presidente, pelo nosso vice-presidente da CE, vice-presidente da Agende, que hoje assumiu como secretário de Desenvolvimento Urbano, né? Ele não conseguiu pegar, foi negado para ele uma lista. E eu acho o seguinte, quando você está se doando, a gente vai ficando maduro, a vaidade vai ficando de lado, né? A Associação Comercial é uma das, se não for a maior entidade da cidade. Estava tentando resgatar a Agende para os trilhos novamente. Isso numa composição entre cavalheiros, porque ali só tem lideranças colocado pelas entidades lá, a representação dos cargos são das entidades, não é da pessoa, né? E a Associação Comercial veio tentando fazer esse trâmite desde o dia 29 de março, que foi a primeira reunião, e sempre numa condução de compor, de trazer mais união, porque a Agende, para quem não sabe, é a sensibilidade da sociedade civil organizada em colocar os problemas na mesa, e o objetivo dela é materializar projetos de médio, curto e longo prazo e ter a comunicação com o setor público, mostrando a importância que isso seja realizado, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, né? E a Associação Comercial está muito disposta. Realmente o William foi me buscar em casa, eu estou há 8 anos afastado das entidades, eu sempre falo aqui, os meus negócios, graças a Deus, abriram mais algumas outras portas, Guarulhos Web, construção, a loja de automóvel que me toma um tempo, mas mesmo assim, discutindo, antes de o meu nome ser o único, dentro da Associação Comercial, foi votado entre 5 nomes, 3 abriram mão, os outros 2 não abro mão, mas a minha preferência é o Décio, pelo currículo, pela tradição, por ser um cara de Guarulhos, fui 2 vezes presidente da Associação Comercial, fui 2 vezes ex-presidente da Agende, sou fundador da Agende, fui secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, fui diretor da SDU aqui em Guarulhos, né? Tudo isso me credenciava a fazer um belo trabalho, não em nome do Décio. A Associação Comercial só estaria ali para juntar as melhores peças da cidade para discutir a cidade. E o cavalheirismo dentro das agendas, e sempre foi assim, foi mais ou menos assim, Roberto. Quem está disponível do grupo, quem está realmente com vontade de vir substituir o presidente, agora é você, não é o meu sucessor. Não é o sucessor, no caso da política, que ele fala, o prefeito quer fazer o sucessor dele. Aquilo lá não é um feudo. O vereador, quando ele sai para deputado e se elege, ele pega 1 ou 2 vereadores do grupo dele e faz o vereador. Tá, mas como é que ficou agora então? Vocês estão tirando? Calma. É muito importante o Décio falar isso pelo seguinte, porque nossa entidade, além dessa biografia do Décio, que é o nosso candidato, a entidade, ela tem um histórico. A gente tem uma entidade forte, pujante, autônoma, que nunca ficou de joelhos ao poder público e estava ali querendo se doar para a gente. Então, a gente tem que deixar isso bem claro, porque às vezes as pessoas pleiteiam uma coisa que não tem capacidade de dirigir, de assumir. Você quer dirigir o carro, mas não tem carteira. Então, esse processo, a gente está deixando isso bem claro, Roberto, porque primeiro, a gente conduziu de uma forma muito democrática, republicana, e também, isso que dá paz e tranquilidade, essa sua a observação, se você é o para-raio, poderíamos, se a gente tivesse conduzido de outra maneira, mais uma vez ia para a briga, mais uma vez ia para a disputa, tá vendo? Não, nós tivemos uma serenidade, sem pensar, que os outros falam, teve um receio de uma disputa, imagina, eu sou um homem de lutas e de batalhas, só que as lutas e as batalhas, você tem que mensurar quais são os ganhos. O nosso ganho aqui era arrumar e ajudar a Agende. E nesse momento nós nos retiramos, porque a disputa não foi uma disputa republicana e nem transparente. E se fosse para continuar uma disputa, teria que ir via judicial. E isso, conversando com o Décio, acho jamais. Que não jamais íamos fazer isso, porque a entidade é uma entidade de todas as entidades. Sim. E a gente respeita as pessoas que estão lá. Agora, estamos saindo e também não adiantaria sair e ficar lá. Porque se ficasse lá, estava chancelando todos esses atos, de império do presidente. Esses atos de império. Você não tem condições. Você vai ficar lá, você vai chancelar tudo o que está acontecendo. Então, nós saímos, estamos sinalizando, fizemos essa conversa com o nosso colegiado, nós tínhamos uma chapa montada, uma chapa forte,
Uma chapa de pessoas, uma chapa de pessoas que pensam na cidade, que seria muito importante você também dar espaço a elas. Isso é uma decisão da associação comercial. Eu não posso ingerenciar as outras entidades. Elas também se posicionam em sair do pleito. Sair do pleito também, falando, não faço parte da outra chapa. Não fazem parte. Não faz da outra chapa. E aí é uma decisão interna de cada um. Quem está indo sozinho lá? Aí É o Arão. É o Arão. O Devanildo não vai sair. O Devanildo é gestor da empresa. Ele é gestor. Não, o Devanildo é um grande... Gerente. Então, isso que o Devanildo é um grande acadêmico, ele é da academia e também hoje acumula a função de gerência. Deixa eu só registrar aqui que nós estamos falando sobre a SDE, né? O ex-secretário da SDU, o Rodolfo Machado, está mandando um abraço para os dois. Um abraço para ele. Um abraço, Rodolfinho. Nosso amigo argentino está dando boa noite para nós e mandando um abraço para o presidente e o Decim, dizendo que vocês estão fazendo um ótimo trabalho, o presidente fazendo um ótimo trabalho na ACE Guarulhos. Muita gente nos acompanhando. O Paulo Manso também nos acompanhando aqui. Quero agradecer ao Paulo Manso, que ele acabou passando toda a documentação aqui para nós. O Eduardo Eguchi, eu já fiz a menção dele. O Carlos Almeida, o Nelsinho, a Conceição Brandão, todos nos acompanhando aqui pela nossa transmissão ao vivo. Bom, meia hora para vocês é pouco, não? É muito pouco. É muito pouco para esses dois aqui. Deixa eu registrar só aqui algumas coisinhas aqui, senão o pessoal fica bravo comigo. O Eduardo Henrique Martins, que é o presidente da Associação dos Engenheiros Arquitetos de Guarulhos, está mandando um abraço para nós também aqui. Outro abraço, Edu. E o nosso amigo Queiroz está dando boa noite para nós, falando que foi funcionário da Agende. Ele diz que eles eram educadores do POJ, P-O-J. E quando acabou o contrato com a prefeitura, a Agende fez pouco caso do nosso problema e não deu suporte nenhum. Tem que ter mudança com pessoas mais profissionais e humanas. É o nosso telespectador Queiroz. Manda um abraço pro Queiroz. Roberto, Pois não. E a gente fez questão de fazer esse pronunciamento público para deixar o processo muito transparente, até porque a gente movimentou pessoas, gastou energia. Eu acho que uma entidade pública e um homem público tem que prestar contas. Fizemos um comunicado oficial que você recebeu, isso vai sair na grande mídia, de esclarecimento. Agora, eu acredito nas instituições, nós temos instituições fortes na cidade, nós temos hoje um novo governo, um governo que vem com um mote, com uma tônica da transparência, da nova política, né, da excelência em serviços públicos, e eu tenho certeza que a gente está sinalizando que tem jeito de fazer diferente, de uma forma republicana, sem desgastes, e refirmo aqui, as pessoas são nossas amigas, são dos nossos convívios, então a gente nunca iria para uma disputa rasa, porque a ideia não é vencer, a ideia é resgatar aquela entidade e resgatando aquela entidade, fazendo com que ela seja um celeiro de informação para que a nossa cidade seja pujante e volte a se colocar na posição que ela merece. Então hoje, eu, presidente da Associação Comercial, fico muito tranquilo e feliz de ter passado por esse processo com tranquilidade e serenidade, retirando a minha entidade desse pleito, por todos esses fatores que eu estou te falando, e saindo dessa entidade, às vezes com muito pesar, mas se entendendo que eu posso estar dando um passo para trás para que a entidade dê vários passos para frente. Tenho certeza no futuro próximo a gente vai se reinventar. Obrigado, presidente. Espero poder contar com o senhor outras oportunidades. Obrigado, Roberto. E nunca esqueça do microfone, que você é uma pessoa... Nossa, foi demais hoje, hein? Um dia difícil. Obrigado, eu sempre presidente. gosto de estar aqui. Eu me sinto em casa, Roberto. Obrigado, e hoje na nossa casa. cidade, que é uma cidade de 1.300.000 habitantes, com 320 km², Décio, um veículo de comunicação desse é essencial para a gente levar a nossa mensagem. Décio Pompeu. Eu vou ser breve, vou só agradecer. A gigante do Agradecer do aí, bairro. agradecer a todos que estavam na chapa da CE, porque todos. realmente o único desconforto que nós tivemos é ter que ter movimentado esse número grande de pessoas. Preservamos também, né? E ter que preservá-los. Um grande abraço a todos. O Wagner Gomes perguntou, né, mas vocês já responderam, sobre o Jorge Tayar como secretário de Desenvolvimento Econômico. Na verdade, É urbano. Urbano. É urbano. Viu? Eu acho que vai juntar as duas secretarias. Foi uma boa escolha, né? Eu vou falar uma coisa para você e deixar registrado isso aqui. Isso embasa o nosso pleito.
porque a CE é um celeiro de grandes administradores. Verdade, olha, é uma parabéns, oficina de grandes gestores. Jorge Nós temos aqui Tayar, um grande nome. o Décio e o Jorge hoje materializa isso. Tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho. O Jorge é um cara que se preparou, é um cara abnegado e um cara que tem vontade imensa, não é de hoje, de retribuir o que a cidade deu para ele. Eu tenho certeza que ele vai levar o nome da associação comercial em alto nível. Obrigado, gente. Falou o seguinte, vamos para um rápido intervalo e na sequência vamos falar com o Dr. Paulo. Ele que é o tabelião responsável pelo terceiro cartório ali na Luiz Facchini. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse lugar que eu achei espetacular. Um minutinho só. Há mais de 30 anos em Guarulhos, Choupana, a rainha das batidas, oferece a verdadeira diversidade gastronômica da cidade, esbanjando sabores, aromas e novidades. Além do tradicional churrasco com carnes pré-selecionadas e pizzas assadas no forno a lenha, o Choupana traz um cardápio variado para almoços e jantares. Tudo em um ambiente agradável, descontraído e familiar. Venha conhecer Choupana, a rainha das batidas. Faça já a sua reserva. Rua Silvio Barbosa, 21, Centro de Guarulhos. Fone 2440-0545. Ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico Doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Faça já o seu orçamento. 4378-5941. 4378-5941. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos. Uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Uma tribuna livre de os estúdios da TV Guarulhos. Aliás, eu quero mandar um abraço para o nosso amigo gaúcho lá do Choupana, o Pedro, lá do STAP, o pessoal da Associação dos Educadores nos acompanhando também, e o Walter Santos, que é do Sim Comerciário de Guarulhos, sempre muito parceiro da gente. Muito obrigado. Bom, e hoje vocês vão conhecer uma pessoa, eu acho que é nova na cidade de Guarulhos, eu não conhecia. Ele é o tabelião responsável pelo terceiro cartório de Guarulhos, de notas e contratos, eu não sei como é que se chama. Doutor Paulo, boa noite. Boa noite. Prazer tê-lo aqui. O senhor é tabelião, como é que me explique? Bem, em primeiro lugar, o prazer é todo meu de estar aqui no seu programa, de ter essa oportunidade de divulgar um pouco, né, o que é o cartório de notas, né? Bem, sou Paulo Possar, sou o terceiro tabelião de notas de Guarulhos, né? Assumi no 9º concurso público de provas e títulos do Tribunal de Justiça de São Paulo o terceiro cartório de Guarulhos, né, que fica na rua Luiz Facchini. Bem, cartório de notas, tabelião de notas, né? Nos termos da lei, o mais correto talvez seria tabelião de notas, né? Mas eu entendo que
está na boca do povo cartório, né? Nós não temos como abandonar o linguajar cartório, né? Então, cartório de notas, tabelião de notas, né? Somos né, dos muitos órgãos de fé pública que há no direito brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, né? Aos cartórios de notas, aos cartórios de registro de imóveis, de protesto, o cartório de registro civil, que é muitíssimo importante, né, que registra toda, né, a cadeia do nascimento de uma pessoa até a sua morte, né? Então, nós somos órgãos que atuamos, né, por delegação do poder público na outorga de eficácia, publicidade, autenticidade, efetividade dos fatos jurídicos e dos fatos da vida que têm relevância jurídica. Eu confesso que eu, um pouco ignorante no assunto, eu achei que cartório é só para você registrar algumas notas, registrar, reconhecer firma. E aí, através de um amigo em comum, o Marcos Maifren, advogado aqui da cidade de Guarulhos, ele me alertou que se consegue fazer muita coisa no cartório que eu achei que tinha que fazer através de advogados, que teria que ir no fórum, e parece que não é bem isso, né? Então, Roberto, bem, o cartório de notas, tradicionalmente, ele tem as atribuições, né, que todos conhecemos. Então, o cartório de notas lavra escrituras públicas, procurações, testamentos, atua no reconhecimento de firmas, nas autenticações, e também há algumas outras atribuições pouco conhecidas pela sociedade, né? E a ideia justamente é poder divulgar, né, para que, claro, cada um possa procurar o cartório de sua confiança para conseguir os seus objetivos. Então, por exemplo, um instrumento muito pouco conhecido das pessoas é a ata notarial. É? A ata notarial. Ah. A ata notarial é um instrumento público, lavrado pelo tabelião de notas, assim como as escrituras públicas, pelo qual o tabelião autentica fatos. Então, o tabelião, ele presencia um determinado fato com os sentidos dele e ele diz que aquilo, ele porta por fé que aquilo é verdade, né? Há aí uma presunção de fé pública, né? De que aquilo que o tabelião documentou na ata é verdade. Então, há, por exemplo, atas notariais para certificação, ou melhor, certificação não, para atestar algo ocorrido numa página da internet, no Facebook, por exemplo, uma ofensa no Facebook. É possível comparecer ao cartório de notas e solicitar a lavratura de uma ata notarial daquilo. Isso tem ajudado o judiciário a, digamos, deslindar muitos conflitos. Olha que interessante, às vezes a gente não percebe, mas isso é uma questão interessante. A pessoa te ofende, você faz um print, é isso? Ou vai até o cartório e junto com o tabelião, vocês transformam aquilo num documento que pode ser reconhecido numa pendência jurídica, é isso? Sim, justamente, Roberto. Como ocorre? A pessoa comparece ao cartório, informa que algo aconteceu numa rede social, é feito o acesso pelo computador do cartório a essa página da rede social, a pessoa coloca a senha dela, tudo mais. O cartório, no caso o escrevente ou o próprio tabelião, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar o que ocorreu, vamos atestar o que observamos com os nossos sentidos, no caso a visão, e nós vamos, além de tudo, imprimir fotos do que ocorreu, e o que o tabelião atesta na ata notarial tem uma presunção de veracidade. Ou seja, a pessoa que deseja que aquilo não seja verdade deve provar que não é verdade, né? E o tabelião tem essa fé pública e ele atesta este fato na ata notarial, né? Na escritura é o contrário, o tabelião ele documenta um negócio que as partes entabulam, né? Um outro, digamos, instituto que as pessoas pouco conhecem e que é possível ser feito em cartório é o inventário, né? Quando uma pessoa falece, é possível fazer o inventário dos bens dela em cartório, com participação de advogado. É possível também fazer o divórcio. O divórcio. Cartório. Eu gostaria que o senhor desse uma atenção especial nessa questão. É uma coisa que eu não sabia e eu acredito que a maioria das pessoas não sabem, que você pode fazer um divórcio num cartório. Sim. Que eu acredito que deva ficar mais prático e mais barato do que aquela coisa tradicional de advogados, juízes. É muito mais prático, não? Sem dúvida, Roberto. Inclusive, existe, digamos assim, uma tendência
de desjudicializar procedimentos. Então, o inventário é um desses casos, o divórcio também consensual. Então, quais são os requisitos básicos para que um inventário possa ser feito em cartório, um divórcio seja feito em cartório? Bem, no caso do inventário, todos os interessados devem ser maiores e capazes, devem estar representados por advogado. No caso do divórcio, se por acaso houver filhos da união, os filhos devem ser maiores e capazes, né? E há uma possibilidade de ser feito o divórcio extrajudicial, ou seja, em cartório, ainda que haja filhos incapazes. Qual seja essa hipótese? Quando houver já judicialmente uma decisão sobre a guarda e os alimentos, e essa decisão com trânsito em julgado, é possível aos cônjuges, ex-cônjuges, realizarem o divórcio em cartório também. Então, é muito mais rápido, né, do que um processo no fórum e importante frisar, em ambos os casos, há a participação de advogado, né? Então, o advogado também ele atua no aconselhamento das partes. Interessante. Nós fomos até o terceiro cartório e a gente fez algumas imagens. Eu ia pedir para a produção, inclusive na primeira parte tem som, né, produção? E depois é somente as imagens, nós vamos comentar em cima dessas imagens. Pedir para a produção soltar essa imagem aí. Vamos lá. Meu nome é Paulo, sou tabelião do terceiro cartório de notas de Guarulhos. E essas aqui são as nossas novas instalações. Produção, tudo pensado, um pouquinho, produção, por favor. Com muito carinho. Essa imagem que vocês estão me transmitindo aqui na TV do estúdio é a que está indo para o ar? É isso? É que eu acho que está tendo algum probleminha. Agora sim. Meu nome é Paulo, sou tabelião do terceiro cartório de notas de Guarulhos. E essas aqui são as nossas novas instalações. Tudo pensado, com muito carinho para atender a população de Guarulhos, assim como os outros colegas tabeliães também, e sem descuidar das pessoas portadoras de necessidades especiais, pessoas com deficiência de mobilidade, pessoas com deficiência visual, fazendo um maior controle do atendimento para que o serviço seja prestado de forma cada vez mais eficiente. Esperamos prestar um serviço de excelência e ficamos à disposição da população guarulhense. Nós fizemos uma imagem curta aí, até para o Paulo poder explicar aqui pessoalmente. Vocês viram que tem muito conforto ali, ar-condicionado. O senhor se preocupou muito com a infraestrutura do prédio, não? Sim, Roberto, fizemos um investimento considerável, justamente para que pudéssemos prestar um melhor serviço à população de Guarulhos e providenciar para isso um serviço, qual seja, um serviço mais eficiente, né? O que seria um serviço mais eficiente? Um serviço que alia rapidez com segurança, né? Não adianta ter rapidez e não ter segurança, não adianta ter segurança e ser lerdo, né? Então, a ideia era justamente propiciar um serviço melhor prestado para a cidade de Guarulhos, fazendo um controle do atendimento, né? Hoje o nosso atendimento no balcão, a pessoa leva 10 minutos para ser atendido, né? Em média, né? Às vezes um pouquinho mais, às vezes leva 5 minutos para ser atendido, né? Então, nós temos um controle de atendimento, né? Nós temos também, procuramos também trazer mais conforto, pensamos num prédio com ar-condicionado, enfim. Outros colegas também eu não inventei a roda, evidente, outros colegas também fazem isso, inclusive aqui na cidade, né? E, acima de tudo, nós pensamos na questão dos portadores de necessidades especiais, né? Pessoas com deficiência de locomoção, pessoas com deficiência visual. Essas pessoas, né, Roberto, são diariamente muito vilipendiadas, né? As calçadas não são acessíveis, os prédios públicos e particulares não são acessíveis e nosso prédio, poderia dizer que ele é todo acessível, né? E são 4 andares, isso? 4 andares. E vocês se preocuparam também com salas especiais para mas ter uma privacidade maior. Sim, preocupamos em fazer salas de reuniões, em que é possível a pessoa se reunir com um tabelião, com o escrevente, fechar a porta, né, e ter aí essa privacidade, né, em que há, por exemplo, casos mais complicados, alguns divórcios, alguns inventários, que as pessoas querem manter a privacidade do que está sendo discutido lá. Embora o inventário e o divórcio extrajudiciais
as escrituras de inventário e divórcio extrajudiciais não têm um sigilo, mas a questão, o que as partes negociam, o que as partes entabulam, muitas vezes elas querem sigilo, né? E o tabelião tem o dever de guardar o sigilo profissional do que lhe é cometido, né? Eu queria perguntar para o senhor qual é a grande importância do cartório. Às vezes as pessoas falam assim, ó, cartório não serve para nada. Olha, infelizmente... Qual é a coisa fundamental? Roberto, nós temos que entender a população e tentar saber por que existe essa imagem do cartório. Eu devo dizer que boa parte dessa imagem do cartório é culpa nossa, né? Os cartórios durante muitos anos, durante décadas, prestaram um péssimo serviço, né? Agora nós temos, graças a Deus, uma nova geração de pessoas concursadas, né? E até de pessoas não concursadas que prestam um bom serviço também. Uma polêmica há um tempo atrás, que as pessoas não queriam que houvesse concurso, me lembro disso. Sim. Existem propostas de emenda à Constituição Federal para efetivar pessoas sem concurso, né? E eu creio que essa leva de concursos, principalmente no estado de São Paulo, trouxe uma nova geração empreendedora, que tem vontade efetivamente de prestar um bom serviço e de servir as pessoas, né? Então, não é só no terceiro, mas outros colegas aqui da cidade também, eu poderia citar os outros colegas também que também prestam um bom serviço, né? É importante frisar isso, né? Existe no estado de São Paulo, sobretudo, um esforço em prestar um serviço de excelência. E nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Justiça para que prestemos um serviço de excelência. A pergunta da Ingrid Costa, da Vila Galvão, ela pergunta se ela pode fazer o pedido do divórcio dela no cartório de notas, mesmo tendo uma filha de 7 anos, e se há necessidade de um advogado. Bem, Ingrid, você pode fazer o divórcio extrajudicial, você e seu marido podem fazer o divórcio extrajudicial, podem fazer o divórcio em cartório, ainda que você tenha uma filha de 7 anos. O que você deve fazer? Primeiramente, você deve constituir um advogado para que ele ingresse em juízo, ele vá ao judiciário e que o juiz dê uma sentença dispondo sobre a guarda e os alimentos a serem prestados à filha de vocês. Neste caso, tendo essa sentença, não cabendo mais recurso, a gente fala que quando não cabe mais recurso a sentença, ela transitou em julgado. Quando tem o trânsito em julgado, pode trazer essa sentença ao cartório e aí o cartório faz o divórcio extrajudicial de vocês. É até mais interessante do que ficar anos e anos na justiça. Nós sabemos que o judiciário está muito assoberbado, né? Os juízes trabalham muito, né? Os juízes têm muito trabalho. E essa ideia de desjudicializar procedimentos veio ao encontro dessa necessidade de se desassoberbar o Poder Judiciário, né? Que é o poder dos poderes na República, né? E o cartório de notas atua em parceria, né, digamos assim, para que se judicializem cada vez menos questões, principalmente essas questões, digamos, consensuais, né? Então, inventário, divórcio. E uma importante inovação do novo Código de Processo Civil foi justamente a usucapião extrajudicial. Hoje, a usucapião, ela pode ser realizada extrajudicialmente no cartório. Como funciona? O processo começa no tabelião de notas, no cartório de notas. Nós fazemos o mata notarial, aquele instrumento que nós falamos no começo, em que atestamos o tempo de posse da pessoa e o processo começa no cartório de notas e se desenvolve no registro de imóveis. É presidido pelo registro de imóveis. E em questão de semanas, é possível conseguir a usucapião do imóvel. É interessante, é outro ponto interessante. Antes de que eu vou pedir para ele repetir essa questão, que é muito importante. Mas no primeiro bloco nós estávamos conversando aqui com o presidente da CE Guarulhos, o William Panek, e com o Décio Pompeu, empresário aqui da cidade de Guarulhos, sobre a questão da mudança de presidência da AGEM de Guarulhos. E eu gostaria até de convidar algumas pessoas também para discutir esse assunto, como o nosso amigo o Flávio Narese, da SEAG, a Silvana, da SESCOM, o Alexandre de Sá Domingues, da OAB, e o Parazini, do SEBRAE. É importante todo mundo discutir um pouquinho essa questão. O senhor falou uma questão importante, eu gostaria que o senhor frisasse, continuasse nesse assunto, mas frisasse essa questão do usucapião. Guarulhos, por exemplo, o senhor deve saber muito disso, tem grandes problemas de terras que não estão registradas. Sim. Bem, algumas informações que nós temos, eu confesso que não sei se são verdadeiras, mas Guarulhos teria aproximadamente 70%
de seus imóveis na clandestinidade. Exatamente. E a usucapião extrajudicial ela vem justamente para abreviar, né, o tempo de um usucapião judicial que muitas vezes não, sempre leva anos para ser concluído. E a usucapião extrajudicial vem justamente para abreviar esse tempo e trazer, para possibilitar que as pessoas possam ter o seu título de propriedade. Por exemplo, a pessoa que tem um imóvel que não dá registro, que às vezes até tem escritura, mas não dá registro, por alguma razão, ela pode procurar o cartório de notas para fazer a ata notarial do usucapião extrajudicial, inclusive nós já estamos fazendo, e o cartório de notas ele já trata de encaminhar isso para o registro de imóveis e atuar em parceria com o registro de imóveis para conseguir o registro dessa usucapião. Importante frisar também que na usucapião extrajudicial, assim como no inventário e no divórcio, há necessidade de participação de advogado também. Eu estou tentando lembrar o nome aqui o senhor acabou até falando, quando o pai e a mãe morrem e deixa um imóvel, por exemplo. Tem que fazer uma documentação. Um inventário, isso. Um inventário. E eu tenho informação que isso é muito caro. E me disseram o seguinte, que quando a pessoa demora para fazer, existem multas pesadíssimas. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão. Digamos que a pessoa tem dois imóveis. O casal deixou 2 imóveis para 3 filhos ou 4 filhos. E demorou muito para fazer esse inventário. Qual o procedimento que eles têm que fazer, doutor? Bem, o inventário, seja ele iniciado logo após o falecimento ou depois, haverá incidência de imposto, né? O imposto é o ITCMD, né? Um imposto de transmissão causa-mortes, no caso, que é recolhido para o estado de São Paulo, a alíquota é de 4%, é uma alíquota alta, e quanto mais demora para ser recolhido o imposto e feito o inventário, há a multa e há os juros, né, decorrentes do não pagamento, né, isso o prazo para o pagamento, né. Então, quanto antes as partes procuram um advogado, se quiser fazer judicialmente, ou cartório, acompanhando o advogado, claro, se quiser fazer extrajudicialmente, é melhor para evitar essa multa e esses juros, né. Perdoe-me, repete essa parte que é importante. É importante frisar que, enquanto, até puxando para um outro lado, digamos que enquanto não é feito inventário, os herdeiros não podem dispor do bem. Uhum. Então, não podendo dispor do bem, não pode vender, não pode, muitas vezes, alugar, se o locatário quiser registrar o contrato dele. Então, não há o poder de dispor desse imóvel. Uhum. E o inventário vem justamente para isso, né? Muitas vezes os herdeiros querem vender o imóvel, tem pressa para vender, e chega correndo, precisa fazer o inventário, né? Então, se o inventário é feito o quanto antes, evita esse tipo de correria, né? E assim, evita essa imposição de multas e juros. Então, a questão é justamente essa. Por exemplo, a pessoa ficou 10 anos sem fazer essa documentação. Uhum. Ela pode evitar essa multa? Não. Não, a multa não é evitada. Digamos que o imóvel custa 300 mil reais ou 500 mil reais, 100 mil reais para ficar mais redondo, certo? 4%. E aí demorou 10 anos, vai ficar praticamente impossível fazer essa documentação, doutor? Na verdade, assim, o limite da multa é 20% e há os juros moratórios, né, após isso. Digamos que há possibilidade de parcelamento dessa dívida, eventualmente, né, mas é importante frisar que se o imposto não está pago, não é possível fazer o inventário. Uhum. Né? Inclusive, o cartório atua, né, a parte vem com o inventário, o próprio cartório já providencia a declaração do imposto, já providencia o recolhimento, a parte faz o pagamento e o tabelião repassa para a fazenda. Isso tudo o cartório de notas dá essa comodidade, né? Não só o terceiro, mas os outros colegas também dão essa comodidade, né? Justamente para que a pessoa possa ter um serviço no qual ela atue o mínimo possível, né? Então, isso aqui é um serviço bem prestado. O cliente chega e você faz tudo o que ele precisa, né? Você poupa tempo do cliente, né? Que essas coisas demandam tempo, ir atrás de documentos. Então, o cartório de notas, muitos cartórios, aqui em Guarulhos eu creio que todos, têm essa comodidade de correr atrás da documentação e facilitar a vida das pessoas. Olha, está me passando um caso aqui, falando sobre quando morre o vô, a avó, né, o vô e a avó,
e ainda um dos herdeiros filhos. E ainda fica mais 3 herdeiros. É uma complicação danada. Vocês têm um pessoal lá que faz essa orientação? Não. Se a pessoa tiver dúvida, por exemplo, ela pode ir lá no cartório, vai ter alguém para explicar para ela direitinho o que ela pode fazer, doutor? Sim, Roberto. Bem, no terceiro cartório nós temos uma equipe de escreventes muito bem qualificada, todos graduados em Direito, alguns pós-graduados, né? Então, a pessoa comparece ao cartório e qualquer escrevente terá condição de prestar assessoria adequada à pessoa, e o próprio tabelião também tem condições de prestar essa assessoria à parte, né? Então, a pessoa que tem essas... Qualquer inventário, o inventário geralmente é complicado, né? Demora um pouco mais que as outras escrituras, mas justamente por conta da documentação, que é muito extensa, né? Alguns inventários mais simples, outros inventários mais complexos. Esse inventário que você citou, por exemplo, em que há o falecimento do avô, do pai, e aí tem os netos, que são, no caso, os herdeiros. Né? Aí morreu um tio ainda que era um outro herdeiro. Quer dizer, passa por uma complicação danada. É muito comum que sejam feitos vários inventários até que haja a transmissão final para os herdeiros, né, que estão vivos. Então, o cartório, o próprio escrevente, ele passa toda essa orientação para a parte, né, e informa também os custos que envolvem isso, né? Porque, eventualmente, quando há vários inventários, há também um custo diferente, né? Mas isso aí é cada caso é um caso, né? Então, há inventários mais simples, em que o pai faleceu, a mãe é viúva, há 2 filhos, então a partilha é bem... E um imóvel, a partilha é bem simples. E a grande maioria dos casos é de inventário simples, né? Então, o que as partes tiverem interesse é bastante... digamos, eficiente, procurar o cartório de notas, claro, acompanhado de advogado, para que o inventário seja feito extrajudicialmente no cartório. Bom, e se tem um telefone para a pessoa ligar lá, tal, para conversar, tirar informação? Nosso telefone é 2475-0477. 2475 0477. E o horário? O horário de atendimento ao público é das 9 às 17 horas. Das 9 às 17 horas. E o terceiro cartório fica ali na Luiz Facina, região central, número 441. 441. Bem pertinho da Câmara Municipal, entre Câmara Municipal e antes do... era do Detran ali, né, my friend? Antes do Detran, pertinho ali, perto da Bandeirantes de Energia. Então, são pontos bastante fáceis. Quero agradecer a presença do Dr. Paulo aqui. Muito interessante. Espero que isso possa vir aqui outras vezes. Será um prazer, Roberto. Eu agradeço muito o convite. Olha, eu realmente tive uma outra visão a respeito de cartório. Eu sempre tive a impressão do cartório, o Sérgio deve lembrar, aquela coisa meio empoeirada, aquele monte de papel. Aí eles ficavam procurando a nossa fichinha, né, de papel escrito lá, e às vezes você mudou a assinatura, não lembra. Era uma coisa bem empoeirada. Hoje a coisa é até mais eletrônica, não? Sim, sim. Hoje em dia, cada vez mais, os cartórios estão, digamos que, entrando na era digital. Né? Então, muitos dos nossos atos, eles podem ser feitos da forma eletrônica. Existe a escritura eletrônica, existe o registro eletrônico, né? Existe a materialização e a desmaterialização de documentos. O que viria a ser a materialização de documentos? Um documento que é nativo digital é materializado, é aposto um selo de materialização, e há também o contrário. Um documento físico é digitalizado com a posição de certificado digital e ele passa a ter o mesmo valor do original físico, né? Digamos, seria como se fosse, em popular, uma cópia autenticada eletrônica. Né? Bacana. Então, permite esse tráfego de dados de forma eletrônica, que é um caminho irreversível. O papel é muito importante, mas a era digital é irreversível. Me mandaram uma pergunta aqui, quando tem um menor como herdeiro de algum terreno, tem que esperar esse menor crescer? Como é que é? Ao completar 18 anos? Sim. Bem, nesse caso, se há um menor herdeiro, o inventário deve ser feito judicialmente, né? Justamente para que o juiz consiga, com seu poder de império, resguardar os interesses do incapaz e para que ele não seja prejudicado. Então, nesse caso, havendo um menor herdeiro, no caso, um menor interessado, né, deve ser feito o inventário judicialmente.
Agradecendo o pessoal que está nos acompanhando aqui, muita gente nos acompanhando. A Maria Isabel Tincopa Ferreira, ela tem uma loja muito bonita ali, Vitória Princess, né? Muito perto do Hotel Mônaco, né? Muito bacana. Quero agradecer aqui a presença do Dr. Paulo e também agradecer ao MyFriend que acabou nos colocando em contato aqui. Muito interessante. Obrigado por ter vindo. Deixa aí pelo menos um minuto para o senhor fazer sua propaganda e falar para o pessoal conhecer lá, que está muito bonito. Eu agradeço o convite, Roberto. Na verdade, propaganda, cartório não faz propaganda. É né? necessário. Mas assim, o que eu posso dizer é que nós estamos no terceiro e também nos outros cartórios de notas aqui de Guarulhos e nos registros de imóveis, nos processos, nós estamos aqui para prestar um bom serviço para a população guarulhense, né? Para que o serviço ele possa ser cada vez mais eficiente e para que nós possamos trazer mais segurança jurídica para a população de Guarulhos. E ficamos à disposição. Né? Nosso cartório fica na Luiz Facine, número 441, no cartório do terceiro tabelião de notas. Tá certo. Quero agradecer a audiência de todos. Estamos aqui das 19 às 20 horas de segunda a sexta-feira. Amanhã tem a Voz do Trabalhador. Não percam, hein, gente? Tá tudo certo. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado a toda a produção, Obrigado, MyFriend, o Sérgio, a princesa aí, a Yasmin aqui também, a Jéssica aqui, o Neto, o Lucas, todo mundo aqui. Amanhã tem reprise das 13h30 às 14h30. Muito obrigado pela audiência. Lembrando para curtir nossas páginas aí. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.